Ótima noite a todos, sejam todos bem-vindos. Guerreiros hoje, véspera de feriado, estão todos aqui, né? Gente, para aprender um pouco, conversar, bater papo, trocar ideia, né? Sobre geologia, hidrogeologia. Hoje nós iremos falar sobre o Sergipe, o estado do Sergipe. Samira Linhares. Linhares? É isto. Lourenço, ótima noite. Ótima noite, pessoal. Estamos aí entrando no feriado, né? Entrando no feriado. Tem um monte de gente que está no trânsito. Para e vem assistir a live com a Samira. Legal. Bom, gente, Lourenço vai fazer a apresentação da nossa convidada. Ela tem muita experiência, principalmente para você que é perfurador. Sim. Você que acha, né, que sabe tudo, você vai ver aqui hoje essa jovem geóloga que já trabalhou já com grande empresa aí de perfuração, entendeu? Então, assim, tá tudo alinhado aqui, geologia, hidrogeologia e projetos de perfuração. Tá ok? A gente conversamos um pouco aqui e ela trabalhou muito no campo, né? Mas o Lourenço vai falar um pouco aqui sobre a formação dela, sobre a experiência profissional. É isso aí, gente. Boa noite. Boa noite, Samira. Vocês vão conhecer já. Como a Emerson falou, é uma jovem geóloga já com grande experiência. E já no campo, que é importante... aquilo que a gente coloca aqui para você, perfurador, né? A importância de ter alguém linkado no campo, alguém que te dê suporte para você fazer um projeto adequado, para você poder fazer um poço adequado, que você tenha um acompanhamento adequado, uma avaliação adequada. Aí no Sergipe, gente, essa pessoa é Samira. Vocês vão conhecer ela aqui. Ela é uma geóloga, ela é formada, olha só, na Universidade Federal de Sergipe, em 2013. Ela é mestre em recursos hídricos, doutoranda em geologia pela Universidade Federal da Bahia, pesquisadora em hidrogeologia na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Ela é membro, olha que chique essa mulher, hein? Membro da Associação Internacional de Hidrogeólogos. Ela atuou como geóloga e, posteriormente, gerente de perfuração na Companhia de Desenvolvimento e Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe. E ela estagiou na Companhia de Saneamento de Sergipe também. Olha só, gente, até, vamos dizer assim, até com pouco tempo, aí, 9 anos praticamente de formado, e com toda essa vasta experiência ligada tanto na geologia, a hidrogeologia, a perfuração, a experiência dela de campo, e a gente vai querer aprender hoje um pouco disso daí. Samira, seja bem-vinda. Eu queria que você desse, em cima dessa apresentação que a gente fez aí de você colocasse um pouco, daquela conversa mesmo que a gente falou agora de pouco, um pouco da sua experiência, daquilo que você atuou. Conta pra gente um pouquinho disso daí. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? E pela introdução. Como o Lourenço já comentou, eu sou geóloga e já trabalhei na Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos, que é basicamente de onde vem a minha experiência em termos de perfuração de poços. Eu participei de alguns projetos estratégicos e importantes no estado, né? Inclusive, um deles foi o Programa Água para Todos, que foi onde eu comecei e aprendi a ter a vivência direta e diária, tanto com a equipe, né, de campo, quanto com outras empresas de perfuração. E aí eu consegui desenvolver esse trabalho ao longo desse tempo. Posteriormente, eu trabalhei também em programas vinculados ao Ministério da Educação, à Secretaria da Agricultura, mas todos na área de perfuração, tanto para abastecimento de comunidades rurais, quanto para projetos para irrigação, sedimentação animal e por aí vai. Bacana, muita experiência, Samira. Samira, e a perfuração de poços em seu estado, de acordo com a sua apresentação, né? A gente estava falando um pouco aqui sobre a geologia do meu estado, e eu imagino que você também... eu vi que você trabalhou também em outros estados também, não só no estado de Sergipe, né?
Eu, atualmente, eu tô fora do meu estado, né, de origem, eu sou sergipana, mas desde o ano passado eu estou atuando, né, eu sou pesquisadora em hidrogeologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos aqui no Ceará, e atualmente eu estou desenvolvendo um trabalho mais voltado para pesquisa e aplicado a políticas públicas, só que com a interação da parte de hidrogeologia, a questão do monitoramento da água superficial e subterrânea para tentar entender e futuramente a gente conseguir gerir esse sistema de maneira geral. Legal, Legal. bacana. Vamos começar? Vamos começar, Vamos, então. por favor. Obrigada. Bom, após a apresentação que os meninos fizeram, né, então eu vou falar um pouquinho a respeito da caracterização de Sergipe, o menor estado da federação, mas tão representativo em termos de geologia e hidrogeologia. Sergipe, ele possui uma extensão territorial de 21 mil, quase 22 mil quilômetros quadrados, e o estado possui 75 municípios, com população média estimada de 2.338.000 habitantes, segundo o IBGE 2021, e uma precipitação média variando de acordo com a parte do estado mesmo, né? Litoral, você tem uma precipitação maior, de 1.355 milímetros por ano, isso é um valor médio, 1.000 milímetros por ano na região agreste e 700 milímetros por ano na região semiárida, que fica mais a oeste do estado. Sergipe, apesar de pequeno, possui uma diversidade em termos de hidrografia, né? Ele possui 8 bacias hidrográficas, dentre elas a gente possui a parte do Baixo São Francisco, né? Mais ao estado, mais ao norte, que eu vou mostrar para vocês. E a Companhia de Saneamento do Estado, ela distribui água para 71 municípios, né, a concessionária em termos de abastecimento, e além da Companhia de Saneamento, você também tem os sistemas municipais, que são SAIs, que atuam nos outros municípios. A DESO, como maior concessionária, ela capta aproximadamente 86,6% da água de mananciais superficiais, mas 13,4% do abastecimento do estado provém de mananciais subterrâneos. E essa pequena parcela, pequena em termos de valores, para as principais capitais, ou para as principais sedes municipais, né, e comunidades maiores. Quando a gente pensa em água subterrânea para abastecimento em comunidades mais distantes dos grandes centros, é o ponto principal. Você tem a captação da água subterrânea de maneira direta, como única fonte e, às vezes, principal alternativa para o abastecimento dessas comunidades difusas. Então, eu confesso que a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplificado para a parte de águas subterrâneas e até investir mais em termos de pesquisa. Bom, vou passar aqui. Como eu mencionei anteriormente, né, vocês conseguem ver meu mouse? Não? Eu vou. A gente tem no estado de Sergipe, a gente tem as macro-regiões, ou as regiões, né, em termos de dimensionamento territorial, e você tem o Alto de São Francisco passa aqui em cima, né, na bacia do São Francisco. Você tem o Alto São Francisco, o Baixo São Francisco. Você tem a região do Agreste, do Agreste Central, região sul do... Só amplificar aqui. Pronto, melhorou. Você tem o leste sergipano, você tem a região da Grande Aracaju, e ao sul você tem a região do sul e do centro-sul sergipano. Em termos de bacias hidrográficas, como eu mencionei anteriormente, nós temos a bacia hidrográfica do São Francisco, né, que ela deságua, São Francisco deságua entre os territórios Sergipe e Alagoas. Tem a bacia do Rio Japaratuba, a bacia do Rio Sergipe, Vaza Barris,
Piauí Real, e tem as duas subbacias menores, que são as consideradas subbacias costeiras, que é a do Rio Sapucaia e da Caueira Abaís, né? Abaís Caueira. Então, basicamente, em termos de hidrografia, nós temos essas 8 subbacias. Esse passou para vocês? Passou agora. Pronto. Então, conhecendo a parte da hidrografia, dessa parte superficial e das captações, vamos para o ponto principal desse trabalho, né? Que é entender a parte da água subterrânea do estado. Então, para nivelar todo mundo, eu acho que o primeiro ponto básico, é entender o que é um aquífero. Pode ser a mensagem padrão de todos os hidrogeólogos, mas é fundamental. O que é que significa o termo aquífero? Do latim é carregar água. Então, em termos práticos, é uma formação geológica que armazena e transmite valores significativos de água subterrânea, passível de ser explotada. E ela pode ser explotada para diversos usos, com diversas finalidades. E aí a gente precisa entender, ela pode ser explotada, mas onde ela está, onde ela se comporta? Existe essa política do lençol de ter um riacho subterrâneo? Então, quando você pensa em água subterrânea, a gente tem que pensar que ela está acumulada de maneira geral, ela subdivide-se em 3 tipos de aquífero de acordo com o tipo de porosidade. Essa é uma classificação para água subterrânea. Então, você tem a porosidade intergranular, do aquífero granular, que alguns chamam de porosidade primária, como é denominado também, que basicamente ela está relacionada à questão de rochas sedimentares. Então, você tem um arenito, você tem um siltito, um conglomerado, então você vai ter essa porosidade intergranular, então você tem um aquífero granular. Segundo tipo de porosidade que você encontra é a porosidade secundária que você tem nos aquíferos fissurais, que são basicamente as rochas que a gente chama, que o perfurador chama de rocha dura, né? Então, quando você tem um aquífero fissural, você tem uma rocha no cristalino, uma rocha mais compacta, que o processo de deposição dela, de formação, não foi um processo do sedimento, foi um processo ou por intrusão, é uma rocha proveniente de rocha ígnea, é uma rocha metamórfica, que sofreu um grau de metamórfico, e a água, ela está concentrada nessas fraturas. Então, ela só foi concentrada, ela só está acumulada após um evento que quebrou essa rocha no segundo momento após a formação. Então, por isso que a gente denomina ela de porosidade secundária. E o terceiro tipo, que é a porosidade terciária, ela se dá em aquíferos cársticos. Então, são carbonatos, e o que é que acontece? Você teve a deposição no primeiro momento desse material que tem carbonato associado, posteriormente, ele consolidou, ele teve interação com a água da rocha, que penetrou nessas fraturas, porque depois de algum evento diagenético você tem a formação de estruturas no segundo momento, e essa água da chuva que reagiu com o carbonato, ela entra nessas fraturas e acaba dissolvendo, formando os condutos cársticos. Então, nesse caso, a porosidade terciária ela está associada aos condutos cársticos. Então, esse é o primeiro ponto para a gente nivelar em termos de conhecimento. E isso vai ser, e você saber dessa informação, de qual tipo de aquífero, vai ser fundamental para você definir qual o seu projeto de perfuração, o que você vai precisar de material em termos para revestir, se vai ser um poço todo revestido, se você vai trabalhar com fluido de perfuração. Eu acho que esse é um ponto principal para os perfuradores, né? Por que eu preciso saber se é um aquífero granular ou se é um aquífero cástico? O que é que isso vai interferir na minha vida? Se eu sei que é um aquífero granular, eu vou ter que trabalhar com fluido de perfuração. Então, uma sonda rotopneumática, ela não vai me dar um resultado esperado. Eu só vou perder tempo e dinheiro diretamente investindo nesse tipo de material com meio sedimentar. Então, essas são algumas noções básicas para a gente ter um sucesso em termos de perfuração. Vou passar aqui.
Samira, muito boa a colocação, porque realmente o perfurador tem dificuldade em definir qual equipamento, né? E a gente sempre fala, geologia, conheça a geologia para você saber qual o método que você vai utilizar. E às vezes a gente vê uma confusão enorme, principalmente quando o perfurador ele sai de uma região que ele está habituado a trabalhar e de repente ele cai, né, num lugar onde ele fica perdido, pega seixo, ele pega, né, o karst, que nem você falou aqui, né, e aí não sabe, acaba não tendo ferramenta adequada para ter eficiência na perfuração e também acaba perdendo na qualidade da entrega dos serviços, né? Sim, que é fundamental, né? Porque a partir do momento que você compromete a entrega do seu produto, você não entrega o produto esperado para o cliente, você perde aquela indicação futura, você perde o seu nome na praça, né? Então, é importante prestar um serviço de qualidade e saber o que você quer executar, né? Ah, eu quero executar, eu quero entregar um poço com qualidade, então eu vou seguir os padrões e as normas à risca. Vamos voltar. E aí, o segundo ponto, outro tipo de classificação com relação ao aquífero, que não é mais voltado à questão da porosidade, mas que está relacionado ao tipo propriamente dito com relação à pressão, né? A diferença de pressão é a questão do aquífero, se você tem um aquífero confinado ou um aquífero livre, que é outro ponto também de interrogação. Na verdade, não é um ponto de interrogação, é um ponto que as pessoas vivem falando, e é um erro comum, de falar que todo poço é artesiano. Não. O poço só vai apresentar artesianismo, de fato, quando você tiver um poço jorrante, onde a superfície potenciométrica do aquífero, né, você tenha o nível, na verdade, abaixo dessa superfície potenciométrica. Então, quando você tem essa interferência, como vocês podem observar aqui, poço artesiano jorrante, aí sim você pode chamar ele de poço artesiano. De resto, é só um poço tubular, que eu acho que é uma das coisas que a gente escuta muito. E com relação ao aquífero livre, é um aquífero que a pressão está submetido à pressão atmosférica, não tem o confinamento, né? Não está entre duas camadas confinantes. Bom, agora que a gente já sabe alguns conceitos básicos da parte de hidrogeologia, vamos entrar um pouquinho na geologia do estado de Sergipe. Basicamente, apesar de Sergipe ser pequenininho, ele é bem completo em termos de geologia, porque a gente tem de tudo. A gente tem a bacia sedimentar, né, Sergipe-Alagoas, que é uma das fontes de petróleo, exploração de petróleo, gás, no estado. E aí, essa bacia também a gente tem a produção de sais, diretamente ligado. A gente tem a bacia do Tucano, na região oeste do estado, né, que é uma bacia divisa com o estado da Bahia, basicamente. Então, você tem nesse pontinho verde a bacia do Tucano, e nas pontas aqui em cima também, que garante, basicamente, composto por arenitos e conglomerados, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E você tem as regiões do embasamento gnástico, né, que é dividido no domo de Itabaiana e Simão Dias, aqui que é uma região bem fraturada para a parte de hidrogeologia, né? Isso daí garante para a gente bons poços. Tem a região do Craton, que tem um comportamento de fissural tradicional, só que com uma camada de sedimento um pouco mais elevada. E tem a faixa de dobramentos sergipanas, que é subdividida em vários domínios, desde o domínio estância, né, que tem um menor... Na verdade, a divisão da faixa de dobramento sergipana, ela está muito relacionada à sedimentação, ao metamorfismo, e isso daí tudo foi delimitado e dividido com relação ao arcabouço estrutural da área, né? Então, você tem essa diversidade. Então, você tem xisto, você tem granito, granodiorito, você tem arenito. Então, você tem de tudo. Você tem uma diversidade muito grande no estado.
Com relação aos poços, que eu acho que é o ponto-chave da nossa apresentação, né, e da diferenciação dos tipos de aquífero na região, esse é um dado do CIAGAS, né, que é a base brasileira em termos de dados de poços perfurados, e que é gerenciado pela CPRM. Então, aqui no estado de Sergipe, pelo CIAGAS, você tem mais de 5.000 poços perfurados. Os dados do CIAGAS são dados que são dados de fontes vinculadas ao Estado ou que têm as licenças de perfuração ou outorgas regulamentadas. Então, acredita-se que você tenha muito mais poços perfurados no Estado que não tem regulamentação. Né, que eu acho que é um problema que acontece no Brasil todo. Mas pelo mapa que vocês podem observar aqui, a gente tem algumas concentrações em termos de poços perfurados. Vocês têm nessa região central, que eu comentei anteriormente, que era a região do Domo de Itabaiana, e que você tinha um bom indicativo em termos de poços, porque era muito fraturado, você tem um alto número de perfurações, né? Então, com vazões de poços no cristalino, né? Então, no aquífero fissural. E aí você tem algumas outras concentrações menores distribuídas ao longo do estado. Bom, mas vamos direto ao foco. Quais são os principais tipos de aquífero do estado de Sergipe? Nesse mapinha, como vocês podem ver, a gente fez uma subdivisãozinha com base na Secretaria da Superintendência de Recursos Hídricos, né, no Atlas da Superintendência de Recursos Hídricos do estado de Sergipe, que está disponível, todo mundo pode baixar e ter acesso, e manipular em um softGIS, né, um QGIS, que é a versão gratuita. E aí a gente tem as informações dos principais tipos de aquífero. A gente tem da bacia do Tucano, que é sedimento, então é um aquífero granular, que é todos os pontos que estão em amarelo são aquíferos granulares. Você tem nesse tom rosado uma delimitação de aquífero fissural. Então, vocês podem perceber que o estado de Sergipe, a parte centro-norte, noroeste, você tem uma gama de rochas que tem um comportamento de aquífero fissural. Então, isso daí vai interferir em termos de qualidade, de vazão, e que eu vou mostrar à frente, e realmente existe essa discrepância, né, em termos de qualidade. Você tem em azul mais clarinho, que é esse daqui, que é o aquífero Sapucaí-Maruim, que basicamente são aquíferos cársticos com alta vazão, onde eles têm condutos conectados. E esse azul um pouco mais escuro, né? A gente tem a questão dos aquíferos cársticos menos fraturados, mas que já são produtos de metamorfismo, então já tem outra configuração que esse daqui da região do aquífero Sapucaí. E tem esse azul mais escuro, que é um aquífero kárstico mais fraturado e que tem um potencial, e em termos de potencial e qualidade, ele é bom, ele é um aquífero bom. Tem esse ponto esse em vermelho, que está mais destacado, acho que eu já tinha comentado anteriormente, que é a questão do aquífero muito fraturado, que tem aquela maior incidência em termos de poços no estado. Bom, vamos começar pelo que a gente tem em termos de maior delimitação geográfica, né, o que aparece mais. Nesse caso especificamente, a gente não aplica nome à estrutura geológica ou à formação. Eu estou considerando nesse trabalho, nessa apresentação, e que é o que a gente considera como convenção na empresa de perfuração que era que a gente trabalhava anteriormente, que é um aquífero fissural no cristalino. Então, a convenção, é o padrão para o estado. Então, ele tem, em termos de geologia, uma geologia diversificada, você tem xisto, você tem granito, tem grano de diorito, tem toda aquela salada de frutas, a água vai estar acumulada
através da porosidade secundária, ou seja, vai estar acumulada no sistema de fraturas. Se essas fraturas tiverem conexão, você tem uma tendência a ter poços com vazões um pouco melhores, né? E aí, se tiver essa alimentação contínua, você tem também uma variação em termos de qualidade. A profundidade média desses poços, elas variam de 60 a 80 metros. E a vazão nessas regiões são vazões de até 2.500, vazão média, no caso, de até 2.500 metros cúbicos por hora. Isso daí vai variar, né? A gente tem regiões que você tem altos índices de poços secos, porque ou você não tem fraturas associadas, ou quando você tem fraturas e você não tem um sistema de alimentação dessas fraturas. Ou seja, são fraturas secas, então poços sem produção. Com relação à qualidade dessa água, na região mais noroeste do estado, você tem uma salinidade mais elevada. Isso com relação ao sistema de precipitação, que você não tenha uma precipitação tão constante, porque ela já fica mais localizada na região do semiárido. Então, você tem uma diminuição da precipitação. Essa diminuição da precipitação influencia em termos de alimentação da drenagem, né? A drenagem, se tiver conexão com as fraturas, você não tem essa constância. Então, tudo que reduz a chuva, para pelo menos ter aquelas fraturas que são mais conectadas, você não tem essa alimentação direta. Então, a água, ela interage com os minerais da rocha, e aí acaba tendo esse aumento em termos de salinidade. O tipo de principal para perfuração de poços nessas regiões é o rotopneumático, e a estimativa de revestimento, ela é muito variável, mas nesse caso, para essa região, a gente estima 20 metros. Tem regiões que você não pega 4 ou 5 metros de revestimento, porque você já pega a rocha sã, compacta, ela se comporta como próprio revestimento, né? E aí você não precisa investir. Então, ó, isso daí de revestimento, tem que ter um técnico acompanhando para ver a interpretação das amostras, né, de calha. O perfurador tem que ter essa noção do que está saindo durante a perfuração. E isso influencia não só na questão do revestimento, mas influencia também na questão de em que momento você deve parar a sua perfuração. Porque você não vai parar a sua perfuração se você está pegando... A estimativa é de 60 a 80 metros. Mas aos 80 metros, ou 75, 78, eu peguei uma fratura. Então, vamos avançar na perfuração para ver se essa fratura tem continuidade ou tem alimentação. Então, você ter essa noção de como você vai perfurar, o que você vai perfurar, é importante. Essa imagem que eu botei aqui abaixo é uma perfilagem ótica que nós realizamos na região de Tomado Geru, e nessas poções em branco, vocês podem ver os veios, e abaixo deles você tem fraturas alimentando. Então, quando você desce com a câmera, né, com a câmera ótica, né, você consegue fazer o giro de 360 graus e você consegue ver essas fraturas diretamente. Nesse caso, esse poço, acho que está com 6 metros de profundidade, você já não tem mais revestimento nele. Então, como eu mencionei anteriormente, a profundidade também é variável. Outro tipo de aquífero muito conhecido e muito importante no estado é a formação Olhos d'Água, que faz parte do grupo Vaza Barris, que é basicamente composto por metacarbonatos, né, composição de calcários e dolomitos. E aí, nesse caso especificamente, a água ela vai estar acumulada não nas fraturas, nos condutos cársticos. E a profundidade nessa região, ela é variável, então de 60 a 120 metros. A vazão máxima registrada nesses poços é de 20 metros cúbicos e a vazão média de 8. Então, é uma formação em termos de perfuração com uma boa produtividade. Com relação à qualidade da água, como a gente está falando de um carbonato, né, um metacarbonato, a água vai interagir com a rocha, então vai apresentar uma dureza mais elevada. O método de perfuração, nesse caso, no carbonato, como ele está compacto, você consegue avançar com o sistema rotopneumático e estimativa de revestimento de até 20 metros. Aí, né, na imagem ao lado, vocês podem ver uma amostra de afloramento.
E você tem os indicativos dessas fraturas, e essas fraturas em profundidade, elas se tornam os condutos cársticos que a gente mencionou anteriormente. E aí você tem no mapa aqui ao lado, que é essa zona em azul um pouco mais escuro, certo? Que fica na região, nessa formação especial, a gente tem umas comunidades lá no interior de Simão Dias, que se chama Lagoa Seca. E aí, essa Lagoa Seca, você não tem água superficial, mas todo o município é altamente irrigado com água subterrânea. Então, você tem essa água abastecendo e irrigando não só a comunidade, mas o entorno em geral, né? Nossa. Outra formação também importante, só que diverge da Olhos d'Água, é a formação Frei Paulo. Ela faz parte do grupo Simão Dias, e é composto basicamente por filitos siltosos, metarenites e metacarbonatos também. A profundidade desses poços, eles variam entre 40 a 150 metros. A vazão máxima registrada é de 24 metros cúbicos. Uma vazão média de 8 metros cúbicos também, só que diferente da qualidade do Lagoa Cercada, que apresentava só um elevado teor de dureza, esse daqui também apresenta um elevado teor de salinidade. Então, você tem dois problemas. É uma água que já, apesar de ter uma vazão boa, você não tem um aproveitamento tão integral. A gente chega a tem regiões nesse aquífero que você tem uma salinidade muito, muito alta, de mais de 10 mil miligramas por litro. Então, é inviável para irrigação, piscicultura, às vezes, mas a maioria dos produtores, eles não utilizam muito. Com relação à estimativa de revestimento, é outro ponto crucial, que ele é muito variável. A gente tem poços nessa região com 150 metros que a gente teve que usar 80 metros de revestimento, tubo cego, todo no tubo cego, e conseguimos avançar com a rota pneumática, mas teve que ser todo revestido porque o material estava caindo. Então, são cuidados que tem que ter. Outro tipo de equipamento que também pode ser utilizado é a percussora, nesse caso desse material. Aqui no lado superior, vocês conseguem ver amostras de afloramento também muito fraturadas. E aí, em subsuperfície, essas fraturas, elas se transformam nos condutos cársticos, e aí embaixo outra amostra de afloramento. No mapa, ele está representado por um azul mediano, né, conforme vocês podem observar. Bom, com relação ao aquífero da região do Complexo Gnásico Itabaiana Simão Dias, eles são ortognais, ignais bandados, granodioríticos, altamente fraturados. Então, essa região em vermelho, que tem maior destaque, é uma região que você tem uma profundidade média, uma profundidade variando de 40 a 100 metros de profundidade, uma vazão máxima registrada de 21 metros cúbicos, vazão média de 4 metros cúbicos hora, e uma qualidade de água muito boa, porque você tem pouca interação da água com o material. Vocês têm nessa região específica de Itabaiana, também de Simão Dias, mas Itabaiana maior, você tem um uso da água para irrigação. É uma água de qualidade, você usa água para irrigação de pequenas hortaliças, né, de hortaliças, basicamente é um dos pontos utilizados lá na região. E você também tem água para consumo humano e diversos fins, mas é uma água de boa qualidade, com teor de salinidade baixo. E em termos de perfuração, a gente consegue avançar com um sistema rotopneumático. Entretanto, em virtude dessas fraturas, como elas garantem, elas estão muito conectadas, você também tem uma variação em termos de abertura de fraturas. Então, às vezes, você tem uma passagem de material muito grande que aprisiona um ferramental. Então, você tem momentos que você não consegue avançar com a sonda rotopneumática, que você
é obrigado a mudar para a sonda percussora, a velha batistaca, para conseguir avançar em termos de perfuração. Com relação à estimativa de revestimento, ela é variável. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Você tem situações que você não pega 10 metros de revestimento, tem outros casos que você atinge 40 metros de um poço precisando ser revestido. Então, cada ponto tem que ser avaliado individualmente. E ela Samira, fica... Oi. ele confunde e fala, pegou areia, né? Entrei na areia, não é? É. Não, nesse caso você tem que tomar o máximo de cuidado, que são algumas das dificuldades que eu vou mencionar, vou falar mais à frente, porque às vezes você acha que consegui avançar em termos de perfuração, eu cheguei na rocha sã, cravou o tubo, começa a avançar por dentro, né, faz o furo por dentro e volta a pegar o material, resquício da fratura, o material que está muito alterado, e aí vocês sabem bem como é essa problemática, né? Para tudo e vamos reiniciar algumas coisas. Vamos para o próximo passo. Bom, agora eu vou falar do aquífero Piauitinga, que é um pontinho de nada, é pequenininho, mas é muito, muito, muito importante em termos de abastecimento da região Centro-Sul. O Piauitinga, falar dele é um casozinho específico, porque antes de eu mudar para cá, para o Ceará, era a área do meu projeto de doutorado, né? Que seria avaliar, estudar e fazer a avaliação desse aquífero em termos de dimensionamento, porque ele é um dos pontos de interrogação em termos do aquífero no estado, porque ele é um aquífero misto, né? Vamos considerar ele como misto, porque ele tem uma barreira sobrepondo o complexo granulítico. Só que essa sobreposição, ela é muito curta. Então você tem uma pequena camada de barreiras sobrepondo granulitos, e aí você tem poços com profundidades muito rasas. Então os poços variam de 18 a 60 metros de profundidade. Só que você tem uma gama de poços que você tem vazões de 100 metros cúbicos. Só que nessa gama específica, você tem uma vazão média de 68 metros cúbicos por hora de poços jorrantes. Então, como vocês podem ver nessa imagem, a gente associa ele a algum tipo de fraturamento que a gente não conseguiu estudar e avaliar. E aí fica a dica para os futuros colegas, né? Quem tiver interesse em termos de estudar, é muito importante o aquífero Piauitinga. O método de perfuração dele é o rotopneumático, ou às vezes a percussora. E no caso do Piauitinga, desses poços aí, você tem nesses fraturamentos, você tem uma produção de material, nesse caso desse poço específico, né? Então, a gente às vezes não consegue avançar na perfuração por problema no fluxo. Você tem um fluxo ascendente que impede que você avance em termos de perfuração, porque tudo se perde. Oi? Muita pressão, né? Muita pressão. Muita pressão. E aí, nesse caso, na imagem aqui, vocês podem observar, a gente estava com 32 metros de profundidade. E aí, é porque não dá para mostrar o vídeo, mas você vê literalmente o materialzinho subindo. Esse caso específico, a gente retirou a bomba para avaliação do poço, porque como estava produzindo material, a gente estava tendo prejuízo com a bomba, né? E aí descemos a perfilagem, tentamos jogar um cascalho, um conglomerado mais grosseiro para ver se a gente estancava isso, mas não tivemos muito sucesso. E aí a nova tentativa é fazer outro poço na região do Piauitinga. Oi? O Alex está perguntando aqui qual a região desse aquífero, quais as cidades que... Ele abastece o município, ele abastece a sede municipal de Salgado. E aí ele complementa o abastecimento da região centro-sul do estado. Legal. E aí, com relação à estimativa de revestimento, ela também é variável, porque você vai pegar
vai revestir essa porção do Barreiras, e como ela é uma porção muito fina, você não tem como, a definição é pontual durante a perfuração. Então, vai depender muito do que você vai produzir, na verdade, do que o material vai te dar ao longo da perfuração, para você definir o posicionamento do revestimento. E aí vocês podem ver também o poço jorrante aqui do lado, e é impressionante, né? Esse, no caso, o artesianismo é surreal. E aí vocês podem ver que é um pontinho de nada, uma titica de nada. Mas muito, muito importante. Bom, vamos passar agora que eu comentei um pouquinho dos aquíferos, né, da parte do aquífero mais fissural, agora a gente vai mudar um pouquinho para a parte dos aquíferos sedimentares. A importância disso, que também pode ser observado, é com relação ao tipo de equipamento que você vai utilizar. Porque no aquífero fissural você vai utilizar as sondas autopneumáticas, ou talvez uma percussora. No caso dos aquíferos sedimentares, você vai usar a sonda rotativa, né, com toda aquela estrutura, tanque de lama e todo aquele processo, que gera também, são poços mais caros, né, por ter todo o processo de revestimento, de fluido de perfuração, de cascalho, etc. e tal. E nesse caso específico, a bacia do Tucano, que é uma bacia que ela acontece na Bahia, né, que tem aquíferos muito importantes, são diretamente ligados já existem estudos, né, que informam a alimentação dele, a alimentação desse aquífero, ele abastece as regiões tanto da Bahia quanto de Sergipe. Nesse caso específico, os poços que abastecem a região de Poço Verde, que fica no limite, uma sede de um município, a sede do município, ela é abastecida por uma cidade da Bahia, porque pega esse aquífero na Bahia em termos de maior proporção e maior volume também. Basicamente, ele acontece em Sergipe na forma de arenitos e folheiros e conglomerados. A profundidade média desses poços, ela varia de 60 a 160 metros. A vazão máxima registrada em Sergipe é de 33 metros cúbicos, né? E a vazão média não tem só esse poço, tem alguns outros poços também, que gira em torno disso daí, de 33 metros cúbicos. O sistema de perfuração que eu mencionei anteriormente é o sistema rotativo ou rotopneumático, porque tem alguns pontos que esse arenito ele tem um comportamento mais compacto, então ele pode ser utilizado como o revestimento, né, a parede do poço, ela suporta isso. Então, você consegue perfurar por dentro sem maiores danos à estrutura do poço. E a estimativa de revestimento, ela é variável. Em poço que você vai perfurar do início até o final, com a rotativa, né, com lama, você vai ter que revestir ele até o final, e aí fazer o dimensionamento correto dos filtros, definição do volume de cascalho do pré-filtro que você vai colocar. Então, todas essas informações. Isso, na região de Poço Verde, que é a parte mais ao sul do estado, né, sudoeste do estado, você reveste basicamente o poço, na maioria dos casos, de maneira integral. Na porção mais noroeste do estado, que acontece no município de Canindé, você consegue avançar na perfuração, isso até uns 30, 40 metros, poço revestido, e a partir disso, o arenito ele tem um comportamento bem mais compacto. Então, você consegue avançar sem grandes danos. Essa imagem aqui foi de um poço que foi bombeado lá em Poço Verde, foi perfurado na época pela Companhia de Saneamento de Sergipe, eu pude acompanhar. E ao lado, vocês podem observar que são as amostras de calha, né, que é o produto da perfuração, que é tão importante para o geólogo que está descrevendo e que vai definir o posicionamento dos filtros no poço. Bom, vamos lá. Com relação à parte da bacia Sergipe-Alagoas, tem alguns aquíferos principais. Tem um aquífero Serraria, né, que é da formação Serraria do grupo Perucaba. É um arenito médio a grosseiro, com uma profundidade. Ele aflora em algumas regiões, como vocês podem observar nas imagens.
Aqui embaixo é o arenito aflorando. A profundidade dos poços variam de 50 a 115 metros. E acontece nessa região, ele está em destaque na bolinha vermelha, aqui no mapa ao lado. A vazão média máxima registrada desses poços é de 30 metros cúbicos e a vazão média de 10 metros cúbicos. A qualidade da água da formação serraria é muito boa. É uma água com baixo teor de sólidos totais dissolvidos, você quase não tem presença de ferro, então, sim, é uma água própria mesmo para consumo. É tanto que tem os sistemas de abastecimento, o SAI, na verdade, do município específico de Capela, ela usa para abastecer algumas comunidades rurais e pensou-se na possibilidade de abastecimento também do município. Eu não sei como está a situação atualmente da região. Com relação ao sistema de perfuração, o sistema através da sonda, né, rotativa ou rotopneumático, porque também em profundidade esse aquífero serraria, ele tem um comportamento mais compacto, então você não precisa revestir, você não precisa avançar na perfuração até o final com o sistema de lama, porque ele não tem essa necessidade. Mas isso, claro, vai de acordo com cada poço que se é analisado. Nos serrarias que eu acompanhei a perfuração, a gente perfurou e revestiu até 40, 50 metros, e posteriormente o arenito ele tinha um comportamento já compacto, então a gente quando avançou na perfuração com o compressor, né, com a rota pneumática. E aí vocês têm imagem do desenvolvimento. Não, na verdade, nesse caso aí foi um teste de bombeamento nesse aquífero que eu acompanhei, nesse poço que eu acompanhei. Outro aquífero importante também do estado, e esse, no caso, é um aquífero importante para o sistema de abastecimento da Grande Aracaju, que é o aquífero, na verdade, são os aquíferos Sapucaí e Maruim. Eles integram o grupo daquele 13% que eu mencionei no início da apresentação. São poços, basicamente, em termos de litologia, são calcilutites cinzentos estratificados e calcarenitos, mas em termos de acumulação da água, ela está acumulada nesses condutos. Então, você tem uma região que você tem grandes condutos cársticos, que fica localizado nos municípios de Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro. Vazão máxima desses poços registrados 152 metros cúbicos, qualidade da água típica de um carbonato com dureza moderada, sistema de perfuração também rotativo e rotopneumático, e o revestimento também é variável, vai depender muito da compactação do carbonato. Nesse caso aí, a gente estava fazendo o teste de bombeamento do poço lá no município de Laranjeiras. Excelente evasão, né? A vazão é maravilhosa. A grande questãozinha é porque você tem uma dureza moderada, né? Mas isso daí, quando você acaba misturando a água, né? Porque o sistema de abastecimento da região de Aracaju, ela vem muito do São Francisco e do sistema do Rio Poxim, você acaba diluindo, então essa dureza acaba passando aqui despercebida. Mas é uma dureza típica dos carbonatos, né? Aquela dificuldade para ensaboar as coisas, isso é comum. Bom, outro aquífero que é ainda pouco estudado e pouco avaliado é o aquífero, a formação Mosqueiro, que faz parte do grupo Piaçabuçu e uma das regiões dele é também na Grande Aracaju, que pega Aracaju, São Cristóvão. Então, nesses pontos, Nossa Senhora de Socorro um pouco menos. Nesses pontos, você, antes, quando eu falo antes dos anos 2000, você tinha uma estimativa que esse aquífero, ele não era, na verdade, era um mito, que esse aquífero, ele não era produtor. Mas um dos grandes pulos do gato, isso daí eu tenho que deixar registrado, que foi muito do geólogo Albuquerque, que eu tive o prazer de conhecer, trabalhar e aprender muito,
Quando ele começou a avaliar detalhadamente as amostras de calha que saíam, junto com fluido de perfuração, e lavar essas amostras, ele percebeu que a gente tinha folhelhos, e dentro desses folhelhos a gente tinha lentes muito, muito finas de siltito e, às vezes, de calcarenito. E aí, nessa lavagem dessas amostras de calha, a gente conseguiu melhorar em termos de vazão de poços, porque antes eram dados como poços secos. Quando a gente começou a avaliar essas amostras, fazer o dimensionamento dos filtros nesses níveis, a gente começou a ter poços produtores. Então, poços que antes na região de Aracaju, você registrava 50, 60, 70 metros e você considerava um poço seco, quando você começou a avaliar, de fato, as amostras de calha, e aí eu ressalto a importância das amostras de calha para dimensionamento do perfil, você tem que avaliar diretamente, né? Tem que ver o que é que tem na litologia e ver se é uma litologia passível de produção. Nesse caso, um poço que era considerado seco quando você fez o dimensionamento correto. Quando você revestiu o poço, dimensionou os filtros, você tem poços de 20 metros cúbicos com vazão máximo. A vazão média da região desses poços é de 8 metros cúbicos. A qualidade da água é uma água boa, às vezes apresenta dureza um pouquinho mais alterada, mas isso não altera em termos de padrão de qualidade da água. O sistema de perfuração, nesse caso, tem que ser rotativo, você tem que trabalhar com fluido de perfuração, e em termos de revestimento é um poço totalmente revestido. Mas esse ponto específico é avaliar as amostras de calha minuciosamente. E eu, particularmente, eu tenho um caso específico, porque eu estava perfurando um poço, e aí a gente estava avançando na perfuração, eu estava como responsável pelo poço, e o meu chefe fez... A gente pegou uma grande camada de argila, e aí meu chefe fez: Samira, eu acho melhor a gente parar a perfuração. E eu: não, vamos avançar mais um pouquinho. E aí eu fui lavar as amostras, uma a uma, analisar integralmente. E aí, quando eu encontrei esse siltito, esse calcitito com esse calcarenito, eu falei: vamos avançar na perfuração. E aí, meu antigo chefe até brincou, fez: Samira, agora vai ser por sua conta e risco. E aí, foi um poço que depois a gente avançou mais, a gente acabou pegando outra formação que foi de conglomerado, e aí foi um poço produtor que, no fim das contas, eu saí com a consciência tranquila, falei: fiz a coisa certa. Que deu certo, né? Mas é importante avaliar as amostras de calha, é fundamental você ter essa parceria com quem está perfurando, né? Porque as amostras de calha, não é o geólogo quem vai ter essa informação direta, é quem está no pé da sonda, quem está acompanhando diretamente. É ele. Essa relação de confiança tem que existir, porque é ele quem vai te passar o posicionamento das amostras, né? Com a profundidade que aquilo foi recolhido, e é quem vai... E a partir disso que você vai definir o seu perfil. E isso influencia na questão da produção do poço. Agora vamos para mais um, que esse também é outro aquífero que meu coraçãozinho acelera, que inicialmente seria o início do meu projeto, só que a gente não tem dados de poços ainda tão detalhados para avançar em termos de doutorado, que é o aquífero Marituba, que é um aquífero, em termos de potencial exploratório, em termos de potencial de abastecimento, acredito eu que vai ser o futuro do abastecimento da região da Grande Aracaju. Ele é um aquífero composto basicamente em termos de litologia de arenitos cinzas e conglomerados. A profundidade média desses poços, desse aquífero, elas variam de 100 a 197 metros de profundidade, que é o máximo que nós temos. A vazão máxima registrada, e aí os amigos que estão me assistindo, que são de Sergipe especificamente, é de 396 metros cúbicos hora. E aí, essa vazão máxima, eu preciso deixar aqui registrado, que fica no município de Japoatã. É um dos poços com maior vazão da região. São poços com qualidade de água variável.
quando eu falo qualidade de água variável, o que é que acontece? São poços que você tem uma qualidade de água boa e outros que você tem um elevado teor de ferro. Então, isso precisa ser avaliado. Essa questão da qualidade do Marituba precisa ser levada em consideração. Em termos de perfuração, é completamente rotativo, é um poço totalmente revestido. Esse caso especificamente, o Albuquerque é esse senhor que está aparecendo aí na imagem, um querido. Esse caso especificamente foi um caso que aconteceu no povoado Aroeiras. A gente estava perfurando esse poço para o programa Água para Todos, e é um poço jorrante, e a gente começou a perceber que a gente estava criando um problema, que vocês estão vendo aqui, onde o Albuquerque está, o poço é esse pontinho branco no fundo, né, onde você tem o caminhão Munk próximo, e você observa que está tudo alagado, porque é um poço jorrante, era um poço com jorro de 25 metros cúbicos, 24 horas. Então a comunidade estava ficando alagada. E aí, esse é um problema, foi um problema que a gente teve que solucionar, né? A gente tinha um poço, ainda não estava liberado o processo para fazer a instalação das bombas, né? Para montar a estrutura em termos de sistema de abastecimento. E a comunidade estava ficando ilhada, literalmente. E aí a gente teve que construir um sistema para vedar esse poço, porque a gente tinha que matar esse jorro. A gente não conseguiu avançar muito em termos de perfuração. Não. A gente avançou, na verdade, para o estimado, mas chegou um determinado limite que você não conseguia mais, que você estava perdendo o fluido. Resolvemos parar a perfuração, revestimos, e aí esse jorro continuou. A gente montou um sisteminha, o Albuquerque desenhou o sisteminha para vedar, e a gente passou um dia inteiro vedando esse poço, que deu certo. Como a gente está falando de um aquífero e uma região arenosa, no dia seguinte nem parecia que você tinha essa água toda no dia anterior. Mas são os causos que ficam na história, né? E aí faz parte desse aquífero Marituba. Esse poço especificamente, ele tem um elevado teor de ferro. E aí precisava de tratamento também para distribuição para a comunidade. Eu falei de Marituba, né, que fica mais na região nordeste do estado. E aí, só voltando aqui rapidinho para eu mostrar para vocês. Ups, deixa eu ver se volta. Ups. Não volta. Ixi, peraí. Socorro. Gustavo, tem como voltar? Obrigada, Gustavo. Volta mais um, por favor. Obrigada. O Marituba, a gente acredita que, além dessa porção nordeste, ele também esteja correlacionado com essa porção aqui da região de Aracaju, São Cristóvão, então seja um aquífero com dimensionamento maior, né, que tem uma certa na verdade, né, ele é contínuo. E aí, outro grande ponto que ainda afirma essa continuidade é que o aquífero Marituba também ocorre na região, no município de Maceió, né? Então, na região alagoana, você tem essa continuidade desse aquífero. Então, que volta aí a importância, a necessidade de entender, de conhecer, para quem sabe explorar de fato. E o outro que fica sobrepondo a bacia sedimentar, né, de maneira geral, que tem a ocorrência na porção leste central do estado, que aparece aí no mapa de vocês em amarelo, é o aquífero vinculado a barreiras, que é composto basicamente, são areias finas a grosso com níveis argilosos e conglomeráticos. A profundidade varia de 20 a 60 metros, vazão máxima registrada de 15 metros cúbicos, uma vazão média de 5 metros cúbicos e meio. Qualidade da água boa, ressalva-se que... ressalva-se não. Reitera que essa água do Barreiras, na região de São Cristóvão, é uma das maiores detentoras de jazidas de água mineral, né? Então, eles exploram com finalização comercial. Então, o que corrobora com a qualidade da água, né? O sistema de perfuração, nesse caso, é o rotativo, e o poço também totalmente revestido como os outros. Outro sistema de aquífero
que eu não coloquei na apresentação, mas que como acontece nas regiões litorâneas, é que você tem esse aquífero da costa mesmo, que geralmente são vazões menores, são usados para irrigação, para limpeza, que tem um alto teor de ferro, mas que não entrou na apresentação, porque eu acho que não seria muito o foco dos nossos perfuradores, são aquíferos mais rasos, e mais simplificados de fazer. Eu não coloquei na apresentação, porque geralmente eles fazem entrado, então é bem mais simplificado. E aí, no lado direito da imagem, vocês podem observar a sonda rotativa em campo. Então, pronto. Com relação aos aspectos quantitativos, né, a questão das quantidades em termos de vazão, a gente tem em vermelho os poços com vazão igual ou menor que 2.500 litros por hora, variando de 2.500 a 5.000 no entorno da região do Domo de Itabaiana e em alguns pontos do litoral. Uma vazão mediana de 5 a 10 mil também na região do entorno do Domo de Itabaiana, né, que é quando você tem, que é um aquífero fissural, e você tem essas informações tanto no domo quanto na região dos carbonatos, dos metacarbonatos da formação Olho d'Água, que eu comentei anteriormente. Em azul claro, a gente tem uma vazão de 10 mil a 50 mil, que é nessa região pontual, né, dos olhos d'água, da Frei Paulo, e pontualmente também na Bacia do Tucano, né, a oeste, mas preferencialmente na região nordeste do estado, que está voltado para o aquífero Marituba, para o Serraria, tem pontualmente no aquífero Sapucari. Então, você tem essa dispersão. Então, e acima de 10 mil, 100 mil, desculpa, você tem isoladamente lá na região nordeste do estado, voltando para o aquífero Marituba, que seria esse ponto de exploração ou de estudo que deveríamos fazer, né? Então, seria um aquífero sedimentar, totalmente revestido, o poço todo planejado, né, com descrição das amostras de calha, com revestimento, definição de posicionamento de filtro, e todo aquele trabalho que os nossos perfuradores amigos conhecem bem, né? Bom, agora nem tudo são flores, né? A gente passa os perrengues da vida também. Os principais problemas de perfuração no aquífero fissural, né, muito fraturado, é aprisionamento de ferramentas. Isso é clássico e é o cuidado que todo perfurador deve ter, né? A gente já perdeu o martelo e bit porque enganchou, o material seixo aprisionou e a gente não teve como retirar. Então, são os cuidados que a gente precisa ter. Dá para prevenir? Dá, conhecendo onde você está trabalhando, né? Mas tomando cuidado. Então, o que é que está saindo? Prudência é sempre a palavra durante a perfuração. Outro problema que acontece por causa da geologia, fluxo ascendente. Você tem um poço no aquífero confinado, ele vai estar jorrando. Isso impede o avanço da perfuração. A bentonita não vai conseguir fazer o papel dela, que é revestir a parede do poço, impedir que o material desmorone. Ela vai diluir com a água do próprio poço. Então, isso daí é um problema que acontece muito na região nordeste do estado, né? Com relação à heterogeneidade do meio fraturado, esse é um problema, uma dificuldade geológica, né? Às vezes, eu já passei por uma situação de você ter um poço produtor, né, teve um probleminha com relação à bomba, né, a bomba caiu, não conseguimos pescar, o poço desmoronou, teve esse problema. Solução, vamos fazer um poço gêmeo, um poço do lado do outro, a gente vai pegar a mesma fratura, não vai ter problema, não vai ter divergência. Perfuramos o poço do lado, resultado, poço seco. Isso acontece meio em aquífero fissural, às vezes você não tem continuidade das fraturas. Então, são coisas que devem ser levadas em consideração.
Com relação à perfuração na região Nordeste, que é o que eu tenho mais informações, né, mais relatos. A produção de gás durante a perfuração. Você tem, em decorrência do São Francisco, em decorrência de outros fatores que foram depositados, você tem zonas de mangue. Então, durante a perfuração em sedimento, às vezes esse mangue do passado, ele produz gás, ele produziu gás. Então, você está avançando na perfuração, você começa a ver bolhas de gás saindo do seu fluido, e você fala, gente, aconteceu alguma coisa, o que é que está acontecendo? E aí você vai avaliar, você tem que parar a perfuração, você não consegue avançar. Então, muda o foco, vê qual outro ponto que você não vai ter essa interferência. Então, são cuidados que a gente precisa ter. E aí, outro ponto que eu mencionei anteriormente, que é ter certeza onde você está cravando seu revestimento em poços mistos, né? É um poço que você reveste, crava para depois perfurar por dentro. Às vezes a gente acha que chegou no material consolidado, cravou o tubo, tem que cimentar, né? Cimenta, tá tudo certo. Quando você começa a perfurar por dentro, você não tinha chegado no material mais compacto. Então, esse material era compacto que você julgou como zona de cravação, ele avançou e pegou uma argila. Então, você vai ter que recomeçar tudo novamente para revestir e avançar nessa perfuração. Então, tomar cuidado durante a perfuração, tentar avançar ao máximo e ter certeza de fato. E aí eu ressalto a importância de um técnico do lado, para tendo a certeza que não, chegamos na rocha sã, não é a rocha alterada, é fundamental para você ter sucesso em termos de perfuração. E aqui, desculpa, né, nessas imagens, eu trouxe um exemplo desse material de um poço que a gente perfurou. Acreditávamos que estávamos na rocha sã, não chegamos nela, e o que aconteceu? O cascalho que a gente tinha colocado, o cascalho que a gente tinha colocado em cima, ele passou. E aí a gente teve que recomeçar uma nova perfuração. Todo o planejamento em termos de revestimento, o que você vai colocar de fato, tem que ser avaliado. Trabalhar com perfuração, desculpa. Toma uma água. Não, tô acabando. Trabalhar com perfuração, você tem que ter esse planejamento e você tem que saber que às vezes você não vai poder parar o poço porque é fim de semana ou porque é feriado. Você tem que revestir o poço, senão o poço desmorona. Então, todos esses cuidados têm que ser levados em consideração no planejamento. E aqui embaixo, nessa foto de baixo, é um material proveniente da fratura que obstruiu o poço. Vamos para o próximo. Outro ponto agora, importante, é com relação à legalização das obras, né? Para perfurar um poço, eu posso chegar com minha sonda lá em qualquer lugar e vamos furar? Não. Primeiro passo, verificar se a área está disponível através da licença técnica. Então, você solicita à Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, que é a SERMA, você solicita a licença técnica, o prazo que eles estipulam para a liberação dessa licença técnica, que é a autorização para você perfurar, é de 15 a 30 dias, não tem custo para o requerente, e é necessário só informar a finalidade do uso e a vazão pretendida. Então, você tem que preencher o formulário. Atualmente está um processo totalmente digital, você entra no site do EDOC, né, você se cadastra e faz a solicitação para a sua licença técnica. E, desculpa. Outro ponto, tenho a licença técnica, perfurei meu poço, qual o próximo passo? Outorga de direito e uso. A outorga de direito e uso, ela regulamenta quanto você vai usar, porque você fala, eu tenho a necessidade de usar 10 mil litros por hora, né? 10 mil litros hora do meu poço durante 10 horas, e aí você informa a superintendência que você vai usar isso. E aí você paga uma taxa para cada finalidade. O valor médio varia de acordo com o seu uso. A taxa mínima é alterada mensalmente
com relação à variação da UP, se eu não me engano, que é a unidade padrão do estado. E isso daí tem, para abastecimento humano, tem uma determinada quantidade de UPs que você paga. Para irrigação, outra quantidade. Aquicultura, e aí os usos variam, né? Com relação Ô, Samira, Oi. vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar aqui com o pessoal sobre os nossos patrocinadores. Toma uma aguinha. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Gustavo? Pessoal, enquanto a Samira toma uma aguinha ali, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês aqui, que trabalha no estado aí. Eu estou aqui de queixo caído com a geologia, né? Uma geologia aí muito diversificada, Lourenço? Muito diversificada, né? Você tem tamanho do estado, né? Pelo tamanho do estado, menor estado do Brasil hoje, né? Isso. E onde você tem uma geologia, você tem o kárstico, você tem uma formação assim arenosa, argila. Como que você trabalha numa região dessa sem conhecer tecnicamente ferramentas, né? E o que você pode fazer? Se você for trabalhar num estado como esse do Sergipe, você tem que trabalhar com brocas adequadas, né? E para isso você precisa conhecer fenilibrocas. Fenilibrocas trabalha com brocas e alargadores especiais de perfuração para poços, né? Se você vai perfurar um poço e você quer ter o alinhamento do poço, você tem que usar uma broca menor e um alargador para você centralizar o furo. Então, a Fenilibrocas trabalha com brocas especiais, alargadores, ok? Conversa com o Márcio lá. O Márcio Fenili, ele vai te ajudar. Você precisa de brocas com diâmetros diferenciados, né? 13 3/4, 9 7/8, 10,5 polegada, 11 polegada. Escolhe o diâmetro que você quer trabalhar e ele faz especificamente para você, sem falar das brocas que ele tem lá de alta resistência, tá? No estado também aí, pelo que eu vi, estava esquecendo aqui já. Se você está precisando de broca, fala com o Márcio, fala que você assistiu aqui, a live aqui com a Samira, conosco aqui. Você tem um bônus de R$1.000 até 10 polegadas e R$2.000 acima de 10 polegadas, tá ok? Quem vai pagar é a Samira, tá? Não sou eu, não. Esse bônus... Ai. Tô brincando, gente. O Márcio, uma condição especial, porque é um patrocínio. Ele quer que você conheça os equipamentos dele, tá? E é importante que você tenha a ferramenta adequada. Tá, e aí? A Samira falou de alta vazão aqui. E você vai continuar comprando tubos de aço? Não, coloca mangueiras flexíveis Sampla, tá? Com grandes volumes de água. Não sei se a Samira já viu esse material aqui. Mangueiras flexíveis, muito fácil a instalação, tá? Terminais de aço inoxidável, muito prático. Até mostrei esses dias aí como fazer uma instalação, tá? Então procura lá a Sampla, fala lá com o Moisés ou o Thiago. Eles são assim muito rápido no atendimento e eles trabalham muito para a companhia de saneamento, tá ok? EMAR também, revestimentos de até 10 polegadas, linhas edutoras de 1,5, 3/4, então, nos maiores distribuidores. Eles não vendem direto, tá? Eles trabalham só com distribuição de empresas como a Casa do Perfurador e outras empresas que trabalham com distribuição aí, tá ok? Então tá bom, gente. Samira, e aí? Toma uma aguinha? É muito conteúdo, meu. Você falou bastante, trouxe muita informação relevante pra gente, né? E tem que abastecer, meu. Você trabalha com recurso hídrico, tem que, né? Fundamental, né? Fundamental. Eu tava dando risada aqui com o desconto que por minha conta. Pode deixar. Tá beleza. Gente, eu venho dar uma aula aqui, não tem que pagar. Que história é essa? Como que é isso? Tranquilo, combinado. Tranquilo.
Bom, vamos continuar que tá acabando. Agora, voltando só para a questão das outorgas, né? Depois que a gente faz todo o processo de licença técnica, perfurou o poço, testou o poço, dimensionou o poço, porque tem que ter um dimensionamento específico com relação à produção, né? Desse poço, e aí faz a instalação com equipamentos que diminuam a perda, né? Não é isso? Vamos fazer o jabá, como diz a história. Que diminuam a perda de carga desse poço, a gente vai solicitar a outorga de direito e uso. E aí, para cada situação específica, tem um formulário, tem uma documentação que tem que ser preenchida, que tem que ser entregue. Com relação à empresa de perfuração, a gente tem que ter o relatório técnico de perfuração, teste de bombeamento, análise físico-química e, às vezes, bacteriológica da água, a RT da empresa responsável, né, da perfuração e a RT do responsável técnico pelo projeto. Uma observação, nesse caso, que água para abastecimento humano em zonas que tem sistema de abastecimento por concessionária de água, né, seja 10 ou seja um dos sais, ela não vai ser liberada, porque para consumo humano, porque você já tem uma portaria específica na legislação do estado que você não pode fazer esse uso se você tem a concessionária passando na sua porta. Caso a concessionária não disponibilize ou não tenha capacidade de fornecer água para você, aí você vai ter que solicitar à concessionária uma declaração de que ela não tem capacidade técnica para atender, né, você como cliente, e aí sim você vai ter a capacidade a licença técnica para perfuração e a outorga, consequentemente, para uso dessa água. Então, Isso quer dizer que você nunca vai ter, né, Samira? Oi? Isso quer dizer que você nunca vai ter, porque a concessionária nunca vai admitir que ela não supre. Não, as concessionárias, elas admitem. Quando elas não têm condições, quando elas não têm capacidade técnica, elas emitem uma declaração informando que não atende a localidade. Isso é tranquilo. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, isso daí começou na portaria 2914, né? Que era uma portaria de potabilidade de água, onde que eles colocaram esse item, aonde que tivesse rede de abastecimento por uma concessionária de água que não poderia abastecer, suprir isso daqui via poço. Mas isso estava na portaria de água, de qualidade de água. E aí um monte de concessionárias, elas se apegaram a isso e não deixavam e fizeram um lobby para não furar poço, porque tirava deles, né? Sim. Só que isso daqui aí eles foram um meio de começar a quebrar. Aqui em São Paulo não deixava furar também. A cidade de São Paulo, a Secretaria de Recursos Hídricos, ela como fala, ela determinou, ela fez uma determinação que a Grande São Paulo era uma região de sazonalidade de água. E aí ela poderia usar o poço como fonte alternativa de abastecimento. Mas ele teve que fazer isso, por quê? Porque no caso aqui, que a maior parte do abastecimento é a Sabesp, ela não dava. Ela vai falar, não, você acha que eu vou dar uma declaração que eu não consigo abastecer? Simplesmente ela não dava, né? Mas isso daqui, eles estão caindo em todos os estados, principalmente com o marco regulatório, né? Sim. Aí, com o marco regulatório de saneamento, como ele tirou e quebrou isso daí, né? Agora você tem uma lei federal que sobrepõe essa lei estadual, e aí tem um monte que já está conseguindo justamente por causa disso. Lá a gente não teve, todas as vezes que foram solicitadas para essas situações específicas, a gente teve sucesso, não teve nenhum problema por parte da concessionária, não. Mas confesso que não sei como está a situação atualmente, né? Atualmente que eu falo com relação à questão se eles estão liberando ou se eles não estão liberando. De qualquer maneira, a Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, eles são muito solícitos, né, e eles estão sempre à disposição para explicar ou
Na verdade, a maior parte é explicar e sanar as dúvidas existentes. Então, eles são muito, 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 muito solícitos com relação a isso. Deixa eu já deixar aqui registrado o meu abraço para o Braulio, que é o responsável por sanar essas dúvidas, e a Ana Paula também, que ajuda muito. E, deixa eu ver o que tem mais. É isso. Bom, eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento pelo convite, né? Muito, muito obrigada. Eu adorei participar. Quero deixar registrado também aqui o agradecimento ao Arthur, que me indicou, e aos outros colegas que continuaram na indicação de maneira aleatória, não foi programado. Queria deixar aqui registrado. A todos da Companhia de Recursos Hídricos, na verdade, a Gerência de Perfuração de Recursos Hídricos, da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos, a Cohidro, pela formação, e aí eu deixo meu abraço em nome do Albuquerque. E muito obrigada pela atenção e todos que tiveram paciência para assistir. Estou aí aberta às dúvidas, questionamentos. Samira, queria agradecer a você, depois o Emerson vai também. Que nem hoje, quando a gente conversou um pouco sobre a própria apresentação, né? E eu falei para você, olha, você conseguiu enquadrar muito bem qual que era o nosso objetivo, né? Que nós não precisamos dar uma aula de geologia, nós não precisamos dar uma aula de hidrogeologia, mas mostrar para o perfurador ou para o usuário um pouco dessa geologia e fazer essas amarrações. Aonde que está a geologia, a dificuldade de perfurar, as capacidades hídricas que tem. Você fez um trabalho espetacular, foi muito bem, foi muito boa a sua apresentação, e olha só, não sou eu que estou falando. Alex Lima falou, Emerson, o senhor encontrou o profissional perfeito, entendi muito na parte da geologia e perfuração, parabéns. Então, para você ver, enquadrou e foi fantástico, parabéns. Fico feliz com esse feedback. Obrigada. Eu acho que o Alex deve trabalhar com perfuração, porque pelas perguntas dele aí a gente vê que ele não sei, ele pode até colocar para a gente aqui. Mas eu também gostei muito da apresentação, tá? Isso até eu aprendi muito aqui sobre o seu estado. Eu fico encantado com esse tipo de apresentação, onde vocês, geólogos, né? A gente vê assim o seu amor pela profissão, pelo trabalho, e assim está no seu semblante o quanto que você gosta do que você faz. Então, assim, eu fico aqui muito feliz. Eu quero agradecer também, porque eu sei que o teu tempo é muito curto, você também trabalha muito, viaja, né? Eu estou com uma dificuldade muito grande em Manaus, né? Na Amazônia. Eu posso falar com alguns colegas. Te agradeço, porque a maior parte do pessoal está trabalhando lá, distante, tudo tal, né? Em missões lá. Então, assim, eu quero agradecer ao José Linhares aí também, agradecendo você. Pessoal, foi excelente a apresentação, então, uma excelente noite a todos. Muito obrigado à turma aí, muita paz, muita luz aí, que a gente consiga ter pessoas como a Samira aqui, geólogos, que venham trazer, enriquecer nosso 27 GeoBR, tá? Nós temos aí mais 8 ou 9 apresentações, tem mais 8 estados aí daí, que a gente está procurando. Santa Catarina também está difícil também, tá difícil. E, gente, imagina um estado que tem muitos perfuradores, hein? Muitos perfuradores. É que eles não têm tempo, eu acho. Exatamente. Ou não querem jogar o bizu, que nem a Samira falou. Exatamente. Então tá bom, gente. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Samira. Obrigado à audiência, todos que estiveram aqui. Fiquem com Deus. E segunda-feira tem mais. Segunda-feira nós temos outra apresentação aí. Semana que vem... Goiás, né? Segunda-feira. Segunda, Goiás e depois Mato Grosso, quinta-feira. Bom, obrigada. Boa Páscoa a todos. Tchau, até a próxima. Até mais, gente. Muito obrigado e boa noite a todos. Até mais.